nesse momento o pastor Wellington Carvalho para estar ministrando nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, eu sei que Deus vai falar contigo nesta tarde. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor nessa tarde, né? Não é noite, é tarde. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Livro do Apocalipse capítulo 4. Os óculos. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta, repita comigo, uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, na Tua presença, Senhor Deus, nós estamos nessa tarde, Senhor, glorificando, bendizendo e adorando o Teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, renova-nos a esperança nessa tarde, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava num domingo aqui, deixa eu contar esse testemunho para vocês. Eu estava num domingo aqui, e se não me falha a memória, no momento ofertório, foi isso. Foi no momento ofertório, eu estava abençoando os ofertantes, e a Julianária estava louvando o nome do Senhor. Enquanto ela louvava aquele hino, um hino da Lauriette, que fala das trombetas. E o Espírito Santo de Deus moveu no meu coração para eu me aplicar e estudar Apocalipse. E vou além, a ler Apocalipse, mais do que eu já li. O Apocalipse, eu lembro que na minha adolescência foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. E eu confesso para vocês que eu não entendi nada, mas ficou marcado que eu li. Isso ficou marcado. E o Espírito Santo de Deus me fez entender que o Apocalipse, eu acredito que seja um dos livros menos lidos pelos crentes. Porque há uma perspectiva não de esperança no Apocalipse, mas uma perspectiva de terror no coração daqueles que servem a Deus. Eu já vi muitas pessoas dizer que há um simbolismo e que muitas das vezes eles têm medo do que ali está escrito. Mas só que o livro de Apocalipse, se você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, veja aí o capítulo 1, versículo 1 a seguir, ele vai dizer assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse verso está dizendo o seguinte: o livro de Apocalipse é uma revelação. É isso que significa a palavra Apocalipse. Ela é uma revelação que Deus deu. Toda revelação dentro da igreja, ela procede de Deus, ela vem de Deus. E a revelação do livro de Apocalipse foi dada por Deus a Cristo, que entregou a João por intermédio de um anjo. E ela tem um endereço certo: aos seus servos. Quem é servo do Senhor aqui, irmãos? Maravilha. Veja, então o livro de Apocalipse é para mim e para você, assim como todo o restante da Bíblia. Porque nós nos apegamos aos evangelhos, nos apegamos a Atos, mas não paramos para ler. E eu não estou falando aqui de estudar, ainda não. Eu estou falando de ler. Leia o livro de Apocalipse. E aqui, como uma pedrinha de sal, como o pastor me ensinava quando ele ia dar aula, ele dizia assim: isso aqui é só uma pedrinha de sal para colocar na sua língua, para que você tenha sede. Eu quero trazer alguns pontos dentro do Apocalipse, mas enfocar no capítulo 3, Jesus está escrevendo, João está escrevendo, relatado ali pela revelação de Jesus Cristo, as 7 cartas. E se você observar, e nós vamos ver no texto, no livro de na carta que está endereçada à igreja de Filadélfia, abre-se uma porta, ou se tem uma porta aberta, melhor dizendo.
no capítulo 3 ainda, na igreja de Laodiceia, tem uma porta fechada. E no capítulo 4, versículo 1, tem uma porta aberta. Aí um comentarista que eu gosto muito de ler e estudar através das explicações dele, ele vai dizer assim: essas portas são as 3 portas mais importantes para o homem. E no nosso estudo hoje eu quero enfatizar essas 3 portas, mas antes fazer um panorama para nós aqui, para que você entenda que nós precisamos ler o livro de Apocalipse sem ter medo do que está revelado ali, do que está escrito ali. Por quê? Quando nós chegamos na parte que você pode dizer, isso aqui é muito pesado, não é para a igreja. Porque para a igreja, o livro de Apocalipse e as promessas aqui contidas é uma palavra de esperança. É uma palavra de vitória, porque aqui mostra no livro de Apocalipse que Cristo venceu, aleluia. Lembra quando uma vez eu disse aqui que nós passamos por muitas batalhas e uma guerra ela é feita de batalhas? Sim ou não? Numa guerra é feita de batalhas. Só que nós vivemos as nossas batalhas e o livro de Apocalipse mostra que a guerra já foi vencida por Jesus. Então é no livro de Apocalipse que nós vemos que a igreja ela é vitoriosa em Cristo Jesus. E muitas das vezes nós negligenciamos o livro de Apocalipse, mas é necessário nós nos aprofundarmos na leitura do livro, entrarmos e mergulharmos. Por quê? Porque é uma revelação de Deus para os seus servos, para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Algo mais que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Versículo 3, olha aí, capítulo 1, versículo 3. E eu quero enfatizar algo interessante que tem aqui. A Bíblia diz assim, veja se está escrito igual na sua. Bem-aventurado aquele que lê, sim ou não? Está aí escrito? Aquele que? Os que ouvem, sim ou não? Aí ele diz, as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Preste atenção, a Bíblia diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado o que guarda. A palavra bem-aventurança quer dizer feliz. Então é um livro que foi escrito para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam, sejam felizes. Para que você ande feliz, não alegre, porque a alegria é momentânea, a felicidade ela é constante. E a felicidade de um homem está baseado em algo. E aqui essa felicidade está baseada no fato de que Cristo venceu e que em Cristo, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, nós somos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui? Ô glória! Você sabia que quando Paulo escreve isso, ele está dizendo, não se trata de ser primeiro, não se trata de ser segundo e nem se trata de ser terceiro. Se trata de estar em Cristo. E em Cristo, essas nomenclaturas ou essas posições de vitória do homem, não importa, porque nele nós somos mais do que vencedores. Aí, o texto está dizendo, bem-aventurado o que lê, não é o que interpreta. E isso é um ponto importante que o Espírito Santo de Deus toca para dizer para a igreja. Porque se nós olharmos para as interpretações humanas, que todos tentam interpretar, dar sua versão, falar e discursar sobre isso, claro que nós, assembleanos, temos a nossa interpretação, e eu sugiro a você que, para que não dê um nó na sua cabeça, você fique, a princípio, na interpretação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus do Brasil, para que você não perca o interesse, então você fique nessa interpretação. Amém, meus irmãos? Então ele diz, bem-aventurado o que lê. Então leia, irmãos, leia sem se preocupar com interpretações. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em ler. Preocupe-se em ler. Eu me lembro que
uma passagem, eu não vou lembrar onde, mas eu vinha meditando sobre isso. O Espírito Santo de Deus escreveu na Bíblia que o entendimento dos discípulos estavam fechados concernente às Escrituras, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, o entendimento deles abriu, e quando abriu, eles entenderam que tudo que estava profetizado estava escrito a respeito de Jesus. Então, quando a Bíblia diz: leia, vamos em primeiro lugar ler, nos interessar ler. Aí ele diz: ouça, ouve, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve. É interessante isso, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então escute, hoje antes de vir, eu estava numa atividade, eu não podia ler, então eu coloquei no YouTube, coloquei o Cid Moreira lá e comecei a ouvir. Ouvi o capítulo 1, ouvi o capítulo 2, ouvi o capítulo 3, para poder estar aqui. E hoje existem recursos 1000 para você. Se você não consegue ler, pelo menos para você ouvir a Bíblia. Ouça. Ouça. Um pastor que foi meu pastor, ele dizia: olha, 70% do que absorvemos na nossa vida, a absorção vem através do ouvir. É mais eficiente do que o ler. É por isso que na tradição rabínica eles dizem que é necessário ler as Escrituras em voz alta, porque quando você fala, você se escuta. Então ouça, ainda que não seja você lendo, mas coloca lá no YouTube, põe lá, porque hoje tem várias linguagens, todo tipo de Bíblia. Se você gosta do Cid Moreira, escute ele falando ao seu pé do ouvido a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E aí ele diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve a profecia. Isso aqui é uma profecia, são 22 capítulos de profecia, ou que aconteceram, ou que estão acontecendo, ou que acontecerão. E aí ele vai dizer assim: e os que guardam. Então pegue esse livro e guarde no seu coração. Pegue essa palavra e escute e leia, porque ainda que você não saiba a interpretação correta, o maior professor que existe é o Espírito Santo de Deus. Ele é o maior professor que existe, e é ele quem traz as maiores revelações para a nossa vida. Agora, ele só pode te revelar algo da Escritura se você pelo menos ler. Então, quando nós lemos, ainda que nós não saibamos a interpretação correta, no momento exato, o Espírito Santo de Deus vai nos falar: ó, é isso aqui, vai nos ensinar. Quantos creem assim, irmãos? Amém? Então vamos continuando. Capítulo 1 ainda diz assim, João, versículo 4: as 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas? Era a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pastor, só existiam essas igrejas na Ásia? Não, existiam muito mais. Mas Jesus escolheu essas 7 igrejas para escrever a elas, relatando o que estava acontecendo dentro delas. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Aí ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6, e como ele nos lavou dos nossos pecados, ele vai dizer assim: e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e poder para todos sempre, todos dizem amém. Glória a Deus. Então, o livro de Apocalipse, ele é para nós, ele é para a igreja. Então ele revela aqui o título e o assunto do livro, do versículo 1 até o 3. Ele fala da dedicação das cartas para as igrejas da Ásia. E aí, a partir do versículo 9, ele vai falar de Jesus. Preste atenção. João, ele escreveu, ele tem no Novo Testamento 5 escritos. Quantos escritos? 5. O primeiro é o Evangelho de João. O segundo é o livro de Apocalipse. E ele tem 1ª, 2ª e 3ª João. Então ele tem 5 livros no Novo Testamento.
Esse é o João que não é o Batista, ele é o João que era discípulo de Jesus, dos mais novos, o mais novo dos que tinham. E a Bíblia diz que ele foi para a ilha de Pátimos, ele estava lá desterrado, ele foi jogado lá na ilha de Pátimos, porque segundo a tradição aconteceu o seguinte: o rei mandou matar João, por causa da pregação da palavra. E aí pegaram João e lançaram dentro de um tacho de óleo quente. Só que João não morreu. Como ele não morreu, ele foi considerado uma pessoa perigosa para Roma, e aí levaram ele para o desterro na ilha de Pátimos. Lançaram ele lá dizendo assim: você vai morrer aí, já que não morreu no tacho de óleo quente, então morre aí abandonado. Só que quando ele estava lá, a Bíblia vai nos ensinar que num dia do Senhor, um dia de domingo, ele recebeu a revelação do Apocalipse. João, dos 12 discípulos, ou melhor, dos 11, porque Judas já tinha se matado, dos 11 discípulos, ele foi o único que acompanhou Jesus até a crucificação. Foi o único que viu Jesus crucificado. E ele também foi, em compensação, ele foi o primeiro a ver Jesus glorificado. Porque olha o texto, ele vai dizer assim, versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí tem o relato das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí o versículo 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. O que é que ele viu, irmãos? Vocês lembram quando nós estudamos em Levítico, e nós vamos estudar ainda no livro do tabernáculo, sobre o tabernáculo castiçal, vocês lembram? Era uma grande lamparina que tinha 7 hastes, e dentro dessas 7 hastes ele era acesa todos os dias, tinha que queimar todos os dias, o sumo sacerdote ia acender aquelas lamparinas. Quando nós olhamos aqui, que ele virou para ver quem falava com ele, ele não viu Jesus. Ele viu a igreja, ou melhor, ele viu o candelabro. Ele viu os 7 castiçais, e que era de ouro. Aí ele diz, versículo 13: e no meio, leia comigo, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? É Jesus. Presta atenção. Você sabe como é que é o mundo ver Jesus? Sabe qual é o processo? É através da igreja. Porque na revelação aqui, a Bíblia vai dizer que os 7 castiçais de ouro é a igreja do Senhor. O mundo não enxerga Jesus com os seus olhos, mas ele enxerga na igreja do Senhor. Ele vê na igreja do Senhor. Por quê? Porque Jesus está no meio da sua igreja. É através de nós, igreja do Senhor, que o mundo vai ver e conhecer Jesus. É através de nós, é nós que levamos essa revelação para o mundo. Então, onde nós estivermos e onde nós andarmos, o mundo tem que ver Jesus em nós. Tem até um pregador, ele e a sua esposa, ele diz assim, Jesus chega até as pessoas disfarçado de você, porque é através de nós que o mundo vai conhecer e saber quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque ele está no meio da sua igreja. Aí ele diz, olha a descrição de Jesus. Agora João não vê mais um Cristo morto, ele vê um Cristo glorificado. Olha o que ele diz: vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça era cabelo, seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como que se estivesse refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto
rosto era como o sol quando na sua força resplandecente. Aí ele diz que quando eu o vi, caí aos seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, não temas. É essa a visão que a igreja precisa ter de Jesus. Não mais do Cristo morto. Ele não está morto. A Bíblia diz, ele diz a respeito de si: eis que estive morto e hoje estou vivo. Ele não é um Deus que viveu e morreu, não. Ele é um Deus que morreu e ressuscitou e hoje está vivo. Oh, glória! Eu ouvi alguém falar esses dias, eu não lembro, eu acho que foi na festa da gratidão. O maior símbolo do cristianismo não é a cruz vazia, é o sepulcro vazio. É o sepulcro vazio. Os irmãos estão em Israel agora, e quando eles chegam onde se acredita ser o sepulcro de Jesus, lá está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. E é isso que dá credibilidade às suas palavras e ao seu ensino, é o fato dele ter ressuscitado. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, a partir daqui, aí ele vai escrever versículo 19 para a gente partir para a mensagem. Diz assim: Jesus está dizendo a João: escreve as coisas que tem visto, presente, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus está dizendo para João: eu vou te dar uma revelação do que está acontecendo hoje e do que depois dessas coisas irá acontecer. Amém, meus irmãos? Aí ele segue dizendo, aí Jesus, escute, relata para João as 7 cartas. Todos nós aqui sabemos das 7 cartas. 7 cartas do Apocalipse. Cada igreja dessa tinha uma característica. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Eles tinham doutrina dentro da igreja. Só que Jesus vai dizer assim: vocês perderam o seu primeiro amor. E é interessante nessa carta, porque quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele escreve do que ele vê. Ele só pode relatar o que ele vê, sim ou não? E ele faz um relato, e a maior carta de eclesiologia da Bíblia que existe, maior ensino de como se ter uma igreja, é a carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve para eles. E Paulo, obrigado, meu irmão, Paulo vai escrever o que ele vê. Quando Jesus escreve a carta, ele vai falar de algo que ninguém podia ver, porque estava escondido no coração dos efésios. Eles tinham trabalho, eles tinham serviço dentro da igreja, eles começavam o culto cedo, eles louvavam, eles cantavam, ofertavam, eles pregavam no meio da rua, eles ganhavam alma, eles tinham uma série de trabalhos, eles eram esmerados, eles tinham doutrina. Diz a Bíblia que eles colocaram à prova os apóstolos, que se diziam apóstolos, mas eram falsos, e eles expulsaram dentro da igreja. Eles tinham aquilo que a teologia vai dizer, eles tinham ortodoxia. Só que Jesus vai dizer para eles: todo mundo vê a casca de vocês, eu vejo o coração. Vocês perderam o primeiro amor, porque todo amor é manifesto no coração, sim ou não? Então Jesus vai com os seus olhos aonde o homem não consegue ir. Amém, meus irmãos? Então, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Eles tinham palavra, eles tinham doutrina, mas perderam o primeiro amor. A igreja de Esmina era uma igreja sofredora. Ele vai dizer assim: tu és pobre, mas aí entre parênteses escrito, mas és rica. Era a igreja sofredora. Leia a carta, você vai ver. O povo dizia: essa igreja é muito pobre. Mas aí Jesus dizia: vocês são ricos, porque vocês têm a graça manifesta no meio de vocês. Essa era a igreja de Esmina. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, era uma igreja mundana. Era uma igreja mundana por quê? Porque eles seguiam a doutrina de Balaão. Isso aí é uma outra mensagem. Mas qual é a doutrina de Balaão? Eles eram movidos por ganância.
E quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, o que aconteceu lá? Ele não podia amaldiçoar. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. Só que acontece o seguinte: Balaão sabia como derrubar a igreja do Senhor que estava no deserto. Ele disse para Balaque: o Deus deles é santo. Se você quer derrotar esse povo, pega eles pela prostituição e adoração a outros deuses. Essa é a doutrina de Balaão, o ensinamento que ele deu para Balaque. Aí Balaque enviou prostitutas missionárias para meio do povo e o povo caiu. Lê a história que você vai ver que por causa disso muita gente morreu. Então, era uma igreja que, sabe, quando lá no Brasil diz que o crente Raimundo, que tem um pé na igreja e o outro no mundo, nada contra os Raimundos, tá, irmãos? Então, o que acontece? Era uma igreja mundana, estava dentro da igreja, mas de olho no mundo. Amém? Seguiam a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira é uma igreja impenitente, que apesar dos seus erros, porque eles toleravam as doutrinas de Jezabel e não se arrependiam, sabiam que estava errado e não se arrependiam. A igreja de Sardes era uma igreja morta. O próprio Cristo vai dizer, versículo 1, tens nome que vives, mas estás morta. O próprio Cristo vai dar esse diagnóstico dela. E aí nós chegamos na igreja de Filadélfia, onde nós encontramos a primeira porta. E aqui, irmãos, que eu quero tomar um pouco mais de tempo, porque eu quero falar de 3 portas, e as 3 principais portas para o homem e a mulher de Deus, dentro da Bíblia. Amém? Foi só um panorama para que você se interesse por ler o livro de Apocalipse. Tenha interesse, ame esse livro e se aprofunde. Quero até dar fazer uma propaganda. Ontem eu pedi para o pastor, para ele me enviar um seminário de escatologia que o pai do pastor dá na internet. São 4 aulas, quase 1 hora cada aula, mas ele não se aprofunda porque o tempo não dá. Porque como ele explica nos vídeos, ele diz assim, para se estudar essa matéria, são 6 meses de faculdade, é um semestre inteiro. Aí ele diz, não tem como resumir tudo em 4 aulas. Mas ele dá assim uma aula, irmãos, que dá para você entender o que é escatologia e onde nós estamos na escatologia. Então, se você se interessa, você que está nos acompanhando, entre em contato com o pastor João Áquila, que ele passa o link das aulas, assim como ele me passou. Irmãos, é uma riqueza e uma profundidade muito grande sobre escatologia. Você que tem desejo de aprender sobre as últimas coisas, porque escatologia é o estudo das últimas coisas. Você sabia que escatologia já começa no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente? Ali já está falando do tempo do fim, que é quando Jesus vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Amém, meus irmãos? Então, veja, irmãos, entrando agora na igreja de Filadélfia, a palavra Filadélfia quer dizer aquele que ama a seu irmão. Aquele que ama ao seu irmão. Olha o que diz o texto aqui, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Ele tem a chave de... Isso. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Ele diz assim, eu sei as tuas obras. E é interessante porque nas 7 cartas Jesus vai repetir isso. Eu sei as tuas obras. Irmãos, as nossas obras não estão escondidas diante de Deus. Ele sabe de tudo que a gente faz. Até os nossos sonhos, Ele conhece todos. Se são sonhos bons ou se são sonhos maus. Aí fazer um parênteses na questão do sonho. Essa questão do sonho para o judeu, e principalmente para o sumo sacerdote, era algo tão importante, que quando era na véspera de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote era proibido de dormir. Eles passavam a noite junto com os outros, o sumo sacerdote passava a noite junto com os sacerdotes. Não era permitido deixar ele dormir para que ele não sonhasse besteira e no outro dia entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos. Então,
Deus conhece até os nossos sonhos e os nossos pensamentos. Amém, meus irmãos? Aí escute, voltando para Filadélfia, ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas acontece que não negaste o meu nome, e guardaste a minha palavra. Quem aqui é forte, irmãos? Quem é forte? Ninguém. Todos nós somos fracos, temos pouca força. E para quem tem pouca força, qual é o segredo da vitória? O que a igreja de Filadélfia fez: não negue o nome do Senhor e guarde a sua palavra. Não negue o nome do Senhor e guarde a sua palavra. Aí ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa é a primeira porta. Essa aqui, William Barclay vai chamar de a porta da oportunidade. Agora escute, não é a porta que abre o hospital quando nós precisamos, não. Não é a porta de emprego que nós precisamos, não. Não é a porta que vai fazer com que a gente compre o carro novo, não. Não é a porta que vai permitir que a nossa família tenha um futuro melhor porque é um emprego dos sonhos, não. Não é a porta da faculdade que eu tanto quero fazer, não. A porta a qual Jesus está se referindo, existem duas interpretações. A primeira é a porta da missão. Quem pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9. Eu vou abrir aqui porque eu tenho que ler, né? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e 9. Olha só o que diz aqui. Ficarei, Paulo escrevendo, ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes. Por quê? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele está onde? Em Éfeso. Por quê? A história vai dizer que ele ficou ali 3 anos, ensinando e pregando. Por quê? Porque a porta era muito grande, a porta da oportunidade de pregar a palavra de Deus. Todas as vezes que Paulo vai falar em porta nas suas cartas, não é a porta do céu, como está escrito em Malaquias capítulo, lá é janela, né? Para receber as bênçãos de Deus, não. Ele vai se referir à porta da oportunidade de pregar Jesus. Todas as vezes, outro texto, Paulo falando, Colossenses capítulo 4, versículo 3, olha lá. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ele estava preso. Essa aqui é uma das cartas da prisão, da prisão. E dentro da prisão, ele diz assim: orem por mim, para que Deus abra as portas, para que eu pregue a palavra. Então, quando nós olhamos para o contexto de toda a Bíblia, Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia que ele tem uma porta aberta para ela e que ninguém pode fechar. E que porta é essa? A porta da oportunidade de pregar o Evangelho. A porta da oportunidade de levar a palavra. E é essa porta que nós temos aberta diante de nós hoje. A oportunidade está conosco para levarmos a palavra àqueles que estão necessitados, aqueles que precisam da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Jesus dá a entender que a igreja de Filadélfia, e aqui ele não vai achar nenhuma falha nessa igreja, pela qual eles fossem repreendidos, a igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, e foi chamada para fazer missões. Quantos de nós já oramos, que estamos aqui em Portugal, oramos alguma vez lá no Brasil e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Será que tem alguém dos irmãos que estão aqui, que alguma vez na vida fez essa oração? E aí eu queria que você levantasse a mão. Alguém já fez essa oração? Orando e dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Alguém fez essa oração num culto de missões? Ali está no culto de missões e aí diz assim, quem quer ir? Irmão, você está na Europa, você saiu do Brasil. Então você está com a oportunidade. Estamos com a oportunidade. Enviados fomos. Ou não? Amém, meus irmãos? E nós estamos verdadeiramente num país muito necessitado. Extremamente necessitado. Nós estamos num continente que precisa muito, sim, que nós preguemos, mas também precisa muito que nós oremos. Orar sem cessar por estas nações. Filadélfia era uma cidade, olha por que Jesus falou isso para Filadélfia, e falar da estrutura de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade de fronteira, e estava nos limites da Lídia, Mísia e da Frígia. Olha as características dela. Foi fundada com uma ideia de que fosse uma cidade missionária da cultura grega entre os povos bárbaros. Qual foi o objetivo da fundação daquela cidade? Disseminar a cultura grega para os povos bárbaros daquela região. Então, isso era a ideia do homem. Outra coisa, era caminho do correio imperial, que passava via Pérgamo, via Trode, via Tiatira e Sardes. Então passava por várias cidades. Filadélfia era uma cidade estratégica para as viagens e para os viajantes. Aí o texto diz assim, os exércitos de Roma viajavam por essa rota e as caravanas comerciais. Aí o que Deus fez? Já que essa cidade ela é estratégica para os homens, eu vou usar a estratégia deles para levar a minha palavra. Para enviar a minha palavra às nações. Porque, irmãos, mesmo que eu não fosse, mas se eu fosse um pregador daquela cidade, todo mundo que passasse por mim ouviria a palavra de Deus. Filadélfia estava lá para fazer isso. Olha Paulo, ele estava preso. Eu contei para os irmãos aqui que naquela prisão, quando ele estava em Roma, que ele estava numa prisão domiciliar, terminando o capítulo 28 de Atos, ele era, diz a história, ele era vigiado 24 horas por dia por soldados romanos. O que ele fazia? Para ganhar os do palácio, ele pregava para os soldados, ele não ia, mas aqueles que ele ganhava dentro da casa dele, iam levar a palavra no palácio. É tanto que ele vai terminar, se não me falha a memória, a carta aos romanos. Ele vai dizer, te saúdam, os da casa de César te saúdam. Terminando a carta aos Filipenses, os da casa de César vos saúdam, porque aqueles que eram ganhos dentro da casa de César já estavam dando testemunho e mandando saudações para as igrejas a qual Paulo pregava a palavra. Então, irmão, aonde nós estamos plantados por Deus, é para nós fazermos a diferença ali e fazermos missões. Com o que nós temos, a nossa vida deve ser a pregação do Evangelho. Por onde passarmos, temos que dar testemunho de Jesus nas nossas vidas. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, prega, insta a tempo e fora de tempo. E é necessário esse despertamento para nós. Então a porta da oportunidade é a porta que está aberta para nós, igreja do Senhor, nesses dias, a de pregar o Evangelho e levar a palavra do Senhor por onde estivermos. Amém, meus irmãos? Então foi essa a estratégia de Jesus. Vocês são missionários. E eles tinham serviço. Nós não estamos no ano do serviço, da adoração e da santidade. Nós estamos no ano de trabalhar para o Senhor, sim ou não? Então, a oportunidade está nas nossas mãos. Amém? Essa é a primeira porta que está aberta para nós. A porta da oportunidade de levar a palavra do Senhor. Agora escute. A partir do cenário, dessa porta aberta, surgem duas circunstâncias. Primeiro,
A primeira circunstância é: eu não preciso ir tão longe para pregar o evangelho. Eu posso pregar onde eu estou. Eu tenho que ter consciência de que aonde eu estou é um campo missionário. Dentro do trabalho onde eu estou, na rua por onde eu passo, dentro da minha casa, porque tem muitos dentro da minha casa que precisam ser ganhados para Jesus, ser ganhos para Jesus, né? E Pedro ele dá para as esposas, parênteses dentro da mensagem, ele dá para as esposas uma receita fantástica para ganhar os esposos. Você sabe o que ele diz? Você ganha o seu esposo sem palavras, só com o seu testemunho. Ele está dizendo, o testemunho do cristão ele é muito mais importante do que as suas palavras, porque dependendo da maneira que você viva, por onde você passa, quando você abrir a boca para falar, não vai surtir efeito nenhum, por causa do testemunho. Amém, irmãos? Então temos que nos preocupar. E há uma segunda circunstância, qual é? Primeira, nós podemos, há uma porta aberta para o cristão, na casa onde ele mora, no trabalho, na faculdade, na sua cidade, na sua rua, no meio dos seus familiares. Essa é a primeira circunstância, a partir da porta aberta. Qual é a segunda circunstância que surge nesse cenário? É que no caminho de Cristo, a recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho. Você já percebeu? Quem já percebeu? Rapaz, o pastor me convidou para cantar, Deus abençoou, cantei bem pela misericórdia de Deus, agora Ele quer que eu cante em todo o culto. A recompensa para quem faz o trabalho bem feito na obra de Deus é mais trabalho, não estranhe, irmãos. Você quer ver? Lembra da parábola de Mateus capítulo 25? Um tinha 5 talentos, o outro tinha 2 e o outro tinha 1. Sim ou não? Aquele que tinha 5 ganhou mais 5 e ficou com 10. Resumindo a história, o que tinha 1 enterrou. Aí Jesus olhou para o cabo que tinha 5 e ganhou mais 5, aí ele pegou e disse, rapaz, você trabalhou bem, vou te dar a responsabilidade de mais 1. Ele ficou com 11, para trabalhar com 11. Irmão, quando você desempenha bem o seu papel dentro da igreja, a tendência é o pastor dizer, eu confio naquele rapaz, eu confio naquele irmão, eu confio naquele irmão, eu posso chamar que ele não vai me dar não. É mais trabalho para exercer dentro da casa do Senhor. Aí, olha só, ele diz assim, não, a recompensa na obra de Deus não é comodidade, não é descanso, mas sim, mais fadiga e mais trabalho. É o que Cristo nos dá como prêmio. Aí eu vou fazer que nem a pergunta do amado Timóteo. Você quer esse evangelho? Você não pode entrar enganado. Você tem que saber aonde você está entrando. Porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Você já viu o pastor que se aposenta? Não é se aposentar, é jubilar, né? Quando ele jubila num determinado canto, que ele já não é mais aceito ali, ele trata de procurar outro, onde alguém o aceite, para que ele possa desenvolver, trabalhar mais. Porque no reino de Deus não tem aposentadoria, irmãos. Tem. Quem ama fazer a obra de Deus não fica quieto, não se acomoda se não estiver fazendo a obra de Deus. É igual 9 dias, 10 cultos. No domingo foram 2, um de manhã e outro de noite. Trabalho. Eu fui a 9, né, irmãos? Eu falhei em 1. Então, o reino de Deus é isso, é trabalho. É para quem está disposto. É por isso que quando você vai ver Deus chamando Davi, onde é que ele estava? Cuidando estava trabalhando. Quando Deus chamou Moisés, onde é que ele estava? No deserto, cuidando das ovelhas. Estava trabalhando. E é uma máxima. Quando Deus chamou Gideão, onde é que ele estava? Malhando o trigo no lagar, trabalhando. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Está em Gênesis e Apocalipse. Amém, meus irmãos? E a segunda interpretação
A segunda interpretação é que a porta que Jesus abriu é o próprio Cristo. João 10, versículo 7 e 9 vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. E como é que a gente aplica isso? É a oportunidade de que nós temos de apresentar Jesus como porta de acesso ao Pai. Irmãos, o nosso acesso a Deus, ele foi aberto por Jesus, e ninguém pode fechar essa porta. E como podemos alcançar Deus através de Jesus? De joelhos dobrados no chão, na beira da nossa cama, levantando a mão dentro da igreja, todas as vezes que nós elevarmos a voz em oração e clamando pela intercessão de Jesus, porque é Ele que está à direita de nós, à direita de Deus, intercedendo por nós. É Ele quem tem a porta aberta e que nós passamos e chegamos à presença de Deus. Então a segunda interpretação seria: eis que tem uma porta aberta diante de vós. Essa porta é a porta da presença. E eu posso usar as duas como interpretação para nós aqui nessa noite. A presença de Deus está aberta para cada um de nós. Nós podemos chegar à presença dele e ninguém pode fechar. Ainda que peguem uma agulha e costurem a tua boca, dizendo: você não ora mais. Deus, ele é poderoso e ele conhece os teus pensamentos e sabe quando você clama até em pensamento, e te ouve, te escuta e te atende. Aleluia! Essa é uma porta aberta que ninguém pode fechar, e quem abriu foi Jesus. Na realidade, Ele é essa porta. Amém? Então, qual é a primeira porta? É a porta da oportunidade. Seja de missões, seja a porta da oportunidade de estar na presença de Deus através de Jesus. Qual é a segunda porta? Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele com... Preste atenção. Eu cresci na igreja evangélica. Afastei dos caminhos do Senhor, mas depois voltei. Me arrependi e voltei. E eu sempre ouvi as pessoas pregando sobre a igreja de Laodiceia. Preste atenção, são 7 cartas, 7 igrejas. E eles estão pregando para os descrentes. Só que se você olhar na interpretação correta do texto, essa carta não é para os descrentes, são para os crentes. São para os crentes. Que tipo de igreja é essa? É a igreja apóstata, que se afastou de Jesus. Aí tem muita gente assim dentro da igreja do Senhor. Está dentro da igreja, tem carteirinha de membro, tem carteirinha de auxiliar, tem carteirinha de diácono, tem carteirinha de presbítero, tem carteirinha de evangelista, tem carteirinha de pastor, tem carteirinha de missionário, tem todas as carteirinhas, ele faz coleção, tem diplomas, certificados, tem dinheiro, porque aqui Jesus, a acusação da igreja, contra a igreja de Laodiceia, que ela era uma igreja rica, estava num local, no bairro, numa cidade nobre, rica, poderosa financeiramente, fabricava colírio, exportava púrpura, tinha uma grande indústria de roupa, e a igreja estava nesse cenário, era uma igreja que tinha muito dinheiro, só que estava afastada de Jesus, porque a palavra apostasia, ela vem da mesma origem, da mesma raiz de divórcio. Eles estavam divorciados de Jesus, apostataram, afastaram. Jesus chega para a igreja e diz assim: olha, vocês se acham, e Jesus diz mesmo, olha aqui o versículo, capítulo 3, versículo 17, Jesus falando para eles: vocês dizem, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabe que és. Olha a palavra que está escrito no texto aqui: és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Era a igreja de Laodiceia, era a condição espiritual daquela igreja.
E tem muitos vivendo nessa condição no nosso meio. Não estou falando aqui dentro, mas quando a gente fala igreja do Senhor, quando eu falo igreja, eu não falo de denominação e nem de endereço. Eu falo de todos aqueles que professam, dizem que são servos de Deus no mundo inteiro. Irmãos, ponha na sua cabeça algo importante. Bens materiais não é sinônimo de aprovação de Deus para a vida espiritual. Não é porque o irmão anda de... E aqui eu não estou criticando ninguém, eu estou só trazendo o exemplo da Bíblia porque eu estou contextualizando a igreja de Laodiceia. Mas não é porque o cabo anda de BMW que ele é mais crente do que você, ou mais salvo do que você. Vocês entenderam, irmãos? É uma piada interna aqui. Amém? Então, não é porque a casa dele é a melhor da cidade que ele é mais crente do que os outros, de maneira nenhuma. Porque se fosse assim, Laodiceia seria aprovada à frente de todas as outras igrejas. Mas Jesus está dizendo, vocês são morno. A palavra morno aqui significa que eles perderam o fervor espiritual. Vocês são morno. E porque vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar vocês. E aqui está a segunda porta. Por quê? É a porta da igreja que Jesus está falando. Aplicando para nós, é como se ele estivesse na porta do meu coração, batendo para entrar. Quem bate para entrar está onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Então tem muita igreja que Jesus está do lado de fora. Seja instituição com placa denominacional, tem muita igreja que tem muito movimento, mas Jesus está do lado de fora tentando entrar. Porque por causa do comportamento já tiraram ele lá de dentro. O Espírito Santo de Deus já não atua, não há fervor espiritual. E tem muito crente, aí eu falo de forma individual, que está dentro da igreja, mas vive uma vida de mornidão espiritual. Não há fervor na vida dele. Ele já não ora mais, ele já não lê mais Bíblia, ele já não tem mais interesse de estar na casa do Senhor, já não tem mais interesse de estar em comunhão com os irmãos. E aí, porque ele vive bem, ele acha que é aprovado por Deus. Aí a porta, Jesus está na porta do coração dele batendo, dizendo, abre, porque se você abrir, eu entro e restauro a aliança que foi quebrada. Porque ceia é símbolo de aliança, sim ou não? Aí ele diz, aquele que abrir, e eu aconselho, versículo 20, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? E no versículo anterior tem um versículo interessante, irmãos, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Tem gente que não gosta disso, né? Mas Jesus repreende e castiga a todos quanto ama, quanto ele ama. Então, quando somos repreendidos pelo Senhor, é porque há o amor dele manifesto em favor de nossas vidas. Amém? E aí eu quero entrar na terceira e última porta. Vejam só. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A terceira porta aqui, a primeira é a porta da oportunidade, a segunda é a porta do coração do homem, essa terceira é a porta da revelação, é a porta do céu. Escute, dentro da nossa interpretação teológica, da escatológica, da Assembleia de Deus, nos ensina o seguinte, se você observar capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, há 20 menções, aproximadamente, entre 19 e 20 menções sobre a igreja.
Lembra que nós lemos no capítulo 1 que diz, Jesus disse para João, eu vou mostrar para vocês as coisas que são e as coisas que acontecerão, sim ou não? Quando Jesus chega no capítulo 4, dando a revelação a João, o que nós entendemos? Que a partir do capítulo 3, o final, aconteceu o arrebatamento da igreja, a igreja já não está mais na terra. Agora preste atenção, João disse que ouviu como uma voz, como voz de trombeta. Em Tessalonicenses capítulo 4, e a gente não pode confundir isso, diz que o arrebatamento acontecerá quando a trombeta de Deus trocar e ao som dos alaridos dos anjos, sim ou não? A gente não pode confundir essa trombeta com a última trombeta do juízo de Deus, porque tem muita gente que confunde. Para nós termos uma ideia, em Números capítulo 10 vai dizer que existiam duas trombetas de prata e elas tinham duas funções quando elas eram tocadas. Primeiro, arregimentar o povo, chamar para perto. Segundo, elas eram tocadas para que o povo partisse. A igreja do Senhor é a trombeta de Deus tocando na terra, pregando o evangelho para que os salvos venham. E o som da trombeta de Deus um dia soará no céu para que esse povo suba. Então a interpretação aqui é que João ouviu o soar da trombeta e aquele que soou a trombeta disse vem. Quando ele disse vem, a Bíblia diz no versículo 2 que ele foi arrebatado, como disse o pastor, arrancado com força, chamado para cima. Quando ele foi chamado para cima é o símbolo do arrebatamento da igreja. Isso é tão forte porque se você continua lendo o livro de Apocalipse, a igreja só vai aparecer depois do capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Quando chega no capítulo 19, o juízo de Deus que é derramado sobre a terra já está no final. E durante o período do juízo de Deus sobre a terra, a igreja não aparece em nenhum momento. O único povo piedoso que aparece até antes do capítulo 19 são os judeus que ainda ficaram porque não creram em Jesus Cristo. É o único povo que aparece. Porque no capítulo 4 a igreja subiu. A igreja já não está mais na terra, já está com Cristo. Então a primeira porta é a porta da oportunidade, devemos pregar o evangelho. A segunda porta é a porta do nosso coração. Se Cristo está do lado de fora, abra para que ele entre. E a terceira porta é a porta do céu. Ela está aberta, mas para que a gente passe por essas portas, depende de como vamos responder ao capítulo 3 de Apocalipse. Será que vamos pregar como devemos? Se não pregarmos como nos ensina o capítulo 25 de Mateus, quando Jesus está falando dos últimos dias, é necessário que eu desenvolva os talentos que Deus me deu, para que eu não seja tido como um mau servo que foi lançado aonde havia trevas exteriores e ranger de dente. Não é assim que está escrito lá em Mateus 25? Sim ou não? Na parábola dos talentos. Então, como vamos responder à oportunidade que Deus nos dá para trabalharmos na sua obra? Deus está nos chamando ao serviço. Deus está nos chamando ao serviço nos últimos dias. Pastor, eu não sei fazer nada dentro da igreja. É a oportunidade de aprender. E ainda que você não faça nada, ore. Ore, porque a oração move dos céus à terra. Ore. E a segunda é, se Cristo está do lado de fora, se você está vivendo uma vida de mornidão, abra a porta do seu coração para que Cristo entre, para que quando soar a trombeta, você escute e você possa passar pela terceira porta, que é a porta do céu. Amém, meus irmãos?